Entender a Bíblia pode muitas vezes nos parecer uma tarefa difícil. Muitos cristãos podem se assustar ao tentar fazer uma leitura e ao se deparar com a sua grandiosidade, dizer: meu Deus, como conseguirei entender tudo que está à minha frente? Como vou começar? Onde vou começar? Mas eu te garanto que todas essas perguntas são válidas principalmente porque não existe uma abordagem única que resolva tudo de uma só vez. É certo que Deus fala um pouco diferente a cada um de nós. Então o melhor caminho é, inicialmente, encontrar uma forma de facilitar esse entendimento. Uma forma que, de preferência, seja divertida e te estimule a continuar vivenciando e experimentando todo o conhecimento divino que virá a seguir. Sim, seguir Jesus é muito emocionante. Mas com o tempo, o bom cristão começa a sentir que é preciso se entregar mais, é preciso compreender melhor a palavra do Senhor. Então começa a ficar mais difícil, porque a perfeição do entendimento de Deus requer trabalho. E muitos não possuem tanta motivação quanto necessária. Ler a Bíblia não é apenas tomar conhecimento da palavra, como se você lesse uma lista do que é certo e do que é errado. Ler a palavra de Deus é substancial para transformar a maneira como você vive, como você vê o mundo e se enquadra nele. A humanidade foi condicionada por séculos a um pensamento de mundo equivocado e padronizado, mas o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com essas palavras, Paulo nos previne do perigo da influência do mundo sobre nós. Influência que pode nos afastar de Deus. E por isso não devemos tomar como guia das nossas vidas as tendências dos nossos tempos, pois nossa mente deve ser transformada pela fé através da palavra de Deus. Pois quando fazemos a vontade de Deus, o mundo já não consegue nos influenciar. Nós adquirimos autocontrole e maturidade espiritual. Nós somos o sal da terra e devemos temperar o mundo. Para isso, devemos renovar as nossas mentes e buscar primeiramente o reino de Deus. Sempre que lemos as Escrituras, aprendemos os pensamentos de Deus, aprendemos com o coração os desígnios de Deus, e o Espírito Santo começa a nos capacitar para nos tornar mais parecidos com Jesus. Então já sabemos que ler a palavra de Deus é uma maneira importante de conhecê-lo, mas por onde você começa? Temos aqui algumas ideias que poderão te ajudar enquanto você tenta entender a Bíblia. Faça uma oração antes de começar a sua leitura da Bíblia. Uma oração simples e rápida, para que Jesus Cristo ilumine a sua leitura e te ajude no seu entendimento. Peça sobretudo que algo lhe seja revelado. E quando encontrar algo que realmente não entenda, peça a Deus que te dê sabedoria sobre esse assunto. Você vai sentir o poder do Espírito de Deus dentro de você. E Ele vai te guiar, porque Jesus prometeu que estará sempre conosco. E Ele estará dentro de você. Assim, enquanto passam juntos esse tempo com Deus, através da leitura de Sua palavra, Jesus revelará coisas para você. Coisas que você não teria conhecido sem o poder divino de Deus. Então, mantenha-se em oração enquanto lê a Bíblia. Precisamos ter o objetivo certo. Então fica fácil ler a Bíblia, porque você passa a sentir que deve fazer isso. Não porque é o que os bons cristãos fazem, mas sim porque é preciso fazer diferente às vezes. Pensar fora da caixa. Porque temos muitos motivos, que às vezes nos dão grandes razões, para ler a Bíblia. Há também momentos em que a gente lê a Bíblia apenas em busca de autoajuda, ou para encontrar uma resposta muito específica, talvez para um problema contra o qual estamos lutando. E a Bíblia é realmente muito útil para ajudá-lo a fazer isso. Mas esse também não é o objetivo certo. O objetivo de ler a Bíblia é conhecer a Deus, e entender quem Ele é. E então, quando você tem esse objetivo, e quando gerencia suas expectativas, você vai encontrar muitas revelações. Por que não estará se pressionando para encontrar a finalidade de tudo, para que tudo seja resposta? Mas se você diz: eu quero conhecer Deus um pouco mais hoje do que ontem, sua leitura será mais proveitosa e mais conclusiva. Tome cuidado para não tirar conclusões precipitadas. Há muitas passagens da Bíblia postadas em mídias sociais. Isso pode ser meio confuso, porque você se depara com um destes textos e se pergunta se realmente deveria fazer isso.
Mas você não pode julgar toda a sua vida com base em um simples post que pode ter sido feito por alguém que pode nunca ter lido a Bíblia. E se você não conhece todo o contexto da vida de uma pessoa, da mesma forma que você não pode julgar a Bíblia baseado em um versículo ou mesmo em um capítulo, então você não pode pensar que deve fazer dessa única postagem o lema da sua vida inteira, pensar que isso seria uma boa ideia. Porém, a Bíblia foi escrita por várias pessoas diferentes durante um longo período de tempo, em muitos estilos literários diferentes. E por isso é muito importante ter certeza que estamos lendo no contexto certo para ter certeza de que você entendeu do que esse versículo está realmente falando e onde ele está na Bíblia. Existem algumas coisas que você deve procurar saber, que irão te ajudar a descobrir qual é o contexto certo. É preciso saber quem escreveu essa passagem, por que ele escreveu, para quem ele estava escrevendo. É preciso saber também se Jesus reforçou isso. Outra boa atitude para te ajudar a entender a Bíblia é falar sobre isso com os outros. Às vezes pode parecer que você não deveria falar sobre suas perguntas bíblicas com outras pessoas, muitas vezes porque você pode se sentir como um cristão inferior, ou por qualquer uma dessas mentiras que contamos a nós mesmos. Mas no final das contas, todos nós temos perguntas sobre a Bíblia. Vamos admitir e falar sobre nossas dúvidas uns com os outros. Podemos nos chamar uns aos outros e fazer nossas perguntas bíblicas, porque muitas vezes temos as mesmas perguntas. Isso é realmente útil e saudável. Porque Deus fala conosco através de Sua palavra, mas Ele também fala conosco através das pessoas. E então, quando falamos com as pessoas sobre Sua palavra, poderemos encontrar entendimentos que não teríamos encontrado sozinhos. Então fale sobre suas dúvidas com outras pessoas. Outro detalhe muito importante é fazer o que a Bíblia diz, porque se nós apenas lermos, então nós realmente não vivemos isso, o que não ajuda ninguém. Porque se lemos a Bíblia e não agimos como ela nos pede, é como caminhar até um espelho. Estaremos olhando para nós mesmos e esquecendo como somos. Isso é inútil. Como você pode ler sobre amar os outros se não vai realmente amar os outros? Se você não mostra Deus ao mundo, então sua leitura é inútil. Porque Deus não quer apenas que leiamos Sua palavra, mas Ele quer que a coloquemos em ação em seu mundo. Então faça o que a Bíblia diz. Mas, apesar de tudo, você precisa saber que haverá coisas que não podemos realmente entender. E isso pode parecer meio pesado. Mas não pense que por isso não deveria acreditar em Suas palavras. Há muitas razões baseadas em evidências para acreditarmos na Bíblia. Portanto, não se trata apenas de fé cega. Mas sabemos que a fé é grandiosamente importante para seguirmos Jesus. Não temos que ter a resposta a cada pergunta para acreditar em algo, ou acreditar em alguém que acredita. Então eu te faço uma pergunta: se eu pudesse entender tudo sobre Deus, Ele realmente seria digno de ser Deus? Eu simplesmente não acho. E isso realmente reforça minha fé, porque eu não sei tudo, mas posso confiar em alguém que saiba. E quando eu persigo minhas perguntas, porque não há problema em ter perguntas, está certo perguntar a Deus. Porque quando estou pedindo a Ele, Ele está usando essa busca para me levar de volta a Ele. Esse é um processo de muito fácil compreensão. Porque mesmo que eu não tenha todas as respostas, eu ainda estou confiando em Deus e ainda vou a Ele para conhecê-lo melhor. A tecnologia moderna nos traz ferramentas que ajudam a entender a Bíblia. Nascemos em um momento único na história, onde há podcasts, vídeos do YouTube, aplicativos e sites que podem nos ajudar a entender melhor a Bíblia. E por isso devemos aproveitá-los. Eles são muito úteis. Até mesmo os livros diferentes da Bíblia, mas escritos por pessoas sérias e de fé em Deus, ajudam você a entender, por exemplo, as diferentes línguas originais da Bíblia e contextualizar o tempo quando as pessoas escreviam seus textos. Então aproveite essas ferramentas porque trazem recursos para nós. Eu espero que elas sejam úteis para você. Mas saiba que Deus fala a cada um de nós um pouco diferente. Então descubra o que funciona melhor para você e experimente, porque o que importa é conhecer a Deus. Então, o que acontece se você ainda se sente um pouco perdido? Você pode até sentir que teve tantas perguntas para Deus que você lutou com ele. Mas Jacó realmente lutou com Deus fisicamente. Deus não puniu Jacó por lutar com ele, ele o abençoou.
Deus está bem com as nossas perguntas, mas Ele nem sempre vai responder a todas elas. Então o que você faz sobre isso? Veja a história da mulher samaritana. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma pedirias a ele, e ele te daria da água viva." E essa é uma das maravilhas sobre Jesus. Ele continua a procurá-lo. Continua a aparecer quando você menos espera. Quando as coisas estão ruins em sua vida, às vezes, você não sabe para onde se virar e você está tão perdido que nem sabe como ir atrás dele ou orar. Mas saber que Jesus estava disposto a dar-lhe água viva, apesar de tudo de ruim que possa estar acontecendo, é a chave. Independentemente do que aconteceu com você, Deus ainda te ama e ainda tem muita coisa boa para fazer na sua vida. E isso é um lembrete: se Ele fez isso por ela e outros na Bíblia, Ele pode fazer isso por você. Ele continua a nos amar e a nos proteger. E Ele apareceu para ela de uma maneira que mudou sua vida para melhor. E Ele continua a aparecer na sua vida e te mudar para melhor. Mesmo que a Bíblia nem sempre responda a todas as perguntas, ela é uma fonte constante de conforto. Nossas circunstâncias mudarão, mas a palavra de Deus nunca muda, então aqui está o segredo. A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas. Mas e se ela nunca tivesse sido traduzida em uma linguagem que você entende? Enquanto houver um grupo de pessoas trabalhando no entendimento da Bíblia, vale a pena dedicar um tempo da sua vida a isso e compartilhar os conhecimentos uns com os outros. Devemos nos reunir para a divulgação da sua palavra no mundo, para cada pessoa no mundo. E devemos fazer essa unidade crescer na igreja e expandir para envolver cada vez mais pessoas. Porque sim, temos diferenças em uma variedade de diferentes ideias, mas todos nós queremos que a palavra de Deus seja conhecida em todos os lugares e por todos do mundo. E podemos trabalhar juntos para isso. Então, para ver iluminações com um objetivo focado em levar a palavra de Deus a cada pessoa do planeta, combinando os melhores recursos da igreja ao redor do mundo para esse fim, vale a pena dar nosso tempo, e até nossas vidas. Então, e se fizéssemos algo a respeito? Jesus realmente nos deixou com este desafio em Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há muitas pessoas que Jesus conheceu durante seu ministério que modelaram esta missão para nós. Quando Jesus se revelou a uma mulher no poço, sua resposta foi sair imediatamente e contar a todos que ela conhecia sobre Jesus, que ele sabia tudo sobre ela e ainda passou um tempo com ela. Que possamos seguir sua paixão, porque o bom sobre ter boas notícias é compartilhá-las. Basta pensar sobre o que as pessoas publicam em suas redes sociais. Se encontram um restaurante incrível, não deixam de avaliá-lo e postar no Instagram. Mas quão mais poderoso é quando compartilhamos como a graça de Deus transformou nossas vidas. Quando experimentamos Jesus, nossas vidas mudam, vícios são quebrados e relacionamentos são formados. As pessoas podem aprender sobre Jesus e a população do céu pode crescer, porque o objetivo da Bíblia não é apenas você entendê-la, mas sim você tomar a palavra e aplicá-la no mundo. Quando as pessoas estão lendo a Bíblia, é como se Cristo estivesse falando com elas. Então, como você pode começar a entender a Bíblia? De muitas maneiras. Mas uma das mais influentes é colocá-la para funcionar em seu mundo. Obrigado por nos assistir. Aproveite e se inscreva, ative o sininho e deixe seu like, para que possamos continuar a gravar mais conteúdos como esse, a serviço da fé cristã.